Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço para trazer mais uma conversa importante, informativa. E hoje sobre a área da construção civil, essa área tão importante da economia capixaba, que representa investimentos, empregos e também desenvolvimento urbano. E hoje nós vamos tratar sobre a história e a atuação da Mivita Construtora. Nós temos, inclusive, nesse portfólio da Mivita, extensos projetos, mas que um deles está chamando muito mais atenção para a implantação futura, que trata-se de uma importante área em Jardim Camburi, cidade de Vitória. Mas nós vamos entender tudo isso ao longo da nossa conversa com o nosso convidado já presente aqui nessa manhã. Participa conosco então hoje André Prete, que é CEO da Mivita Construtora e fala muito mais de tudo que vive, lidera e também representa através de todas as equipes que trabalham junto com ele. André, muito bom dia, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado, Fábio, eu que agradeço. E é uma honra estar aqui com vocês. Excelente, então. Bem, nesse espaço, como eu falei, a construção representa muito essa área toda, inclusive de desenvolvimento urbano. Eu queria que você, pelo menos, inicialmente já nos apresentasse a Mivita e onde ela está presente. Já falei de Jardim Camburi, mas, obviamente, como também sabemos, o portfólio é maior do que apenas um bairro. Perfeito, Fábio. A Mivita, ela se confunde até um pouco com o Jardim Camburi. A Mivita é uma empresa que fez 10 anos, agora em 2025, com um foco muito grande em entregar mais do que está sendo entregue hoje. E viemos de Aracruz, são os meninos do interior querendo ganhar a vida na cidade grande. Viemos há 7 anos atrás e de lá para cá entregamos alguns empreendimentos. A gente conseguiu entregar valor realmente, que é a nossa principal preocupação. E hoje a gente está muito focado em Vitória. A gente tem que a gente chama no nosso mercado de Land Bank, que é um banco de terrenos em um volume legal dentro de Jardim Camburi. A gente também tem atuação dentro de Jardim da Penha, temos lançamento para Jardim da Penha no ano que vem. Temos 2 lançamentos para Jardim da Penha ano que vem. Que excelente. E mais lançamentos para Jardim Camburi e alguns outros bairros de Vitória também. A gente já tem lançamentos no pipe. E a partir desse ano, a partir de 2026, próximo ano, na verdade, nós estamos iniciando nosso trabalho em Vila Velha. Então, nas 2 principais cidades do estado, hoje a Mivita tem o seu pé lá. Que bom. E são cidades, inclusive, representativas em relação ao mercado imobiliário capixaba, mas do Brasil. Essa leitura que esse metro quadrado do Espírito Santo, principalmente nessas 2 cidades, Vitória e Vila Velha, despontaram até com interesse nacional, no radar da Mivita, mostra justamente esse termômetro, ele está aparecendo para vocês também, e que relevância isso tem quando aparece a presença de vocês todos nesse ambiente que tem tanto atrativo na área da economia, André. Perfeito, perfeito. O que acontece principalmente em Vitória Capital? Vitória Capital, ela, pela sua demografia, ela não tem lançamentos que se enquadram no que a gente chama hoje de Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente fala em lançamentos que você não coloca o Minha Casa Minha Vida nessa média, o preço metro quadrado médio tende a subir um pouco. Então, isso pode distorcer um pouco a análise média de metro quadrado. Passado isso, a gente volta para a demografia e volta para o momento de Espírito Santo. O Espírito Santo vive um momento muito bom já há alguns anos. As políticas públicas ajudaram muito o desenvolvimento, o setor privado também. Então, o PIB do Espírito Santo tem crescido muito, as contas públicas estão em excelentes patamares e isso traz para o mercado imobiliário, que é onde grande parte do capital e dos investimentos são alocados. Então isso traz desde um pouco do aumento do custo dos terrenos, que é a primeira matéria-prima, e da procura maior. Então a gente vive um momento muito bom ligado ao mercado imobiliário e isso se transfere um pouco ao preço do metro quadrado dos empreendimentos. E aí também entra a questão de ter um ambiente de concorrência muito grande, já que Vitória é uma das menores cidades do próprio Espírito Santo, mas também entre as menores capitais do Brasil. Tendo essa questão de valorização, qualidade de vida, que é um atrativo enorme, você adquirir e ter a possibilidade de implementar projetos em terrenos, inclusive, quase que exclusivos, também é um diferencial para a Mivita. Perfeito. Esse, como você falou, Fábio, é uma das vertentes da Mivita.
Então, uma das primeiras coisas quando o nosso time, que a gente chama o time de novos negócios, que é quem está captando as áreas, tem como drive, é a localização. Então, a localização ela é muito importante, como diz o velho ditado americano, o importante no imóvel é location, location, location. A gente segue isso à risca e a gente acredita que um imóvel bem localizado, um imóvel em Manhattan vai ser sempre um imóvel em Manhattan. Um empreendimento, um imóvel frente-mar sempre será um empreendimento frente-mar. Então, ligado a isso, a Mivita também sempre posiciona os seus empreendimentos em localizações estratégicas dentro do bairro. E para isso, a gente estuda muito os bairros. Então, hoje a gente está muito bem locado dentro de Jardim Camburi. A gente tem mais de 1,5 bi em VGV em pipeline ou de produção em lançamento. E para isso a gente estudou a fundo o Jardim Camburi. Então, a gente chega a diferenciar uma rua que está ao lado da outra, qual que seria o público para uma e para outra e qual que é o desejo de uma e de outra. Sério? Até por ruas conseguem fazer isso? Exatamente. Que interessante, viu? Por isso que a palavra, né, de quem conhece tanto o mercado, está à frente de projetos importantes, já nos também transforma o próprio olhar, né, André? Perfeito. Acho que esse aqui é muito legal, porque nos aproxima ainda mais da relevância de ter um mercado maduro como esse, né, da construção civil, do mercado imobiliário. Bem, mas dentro de Jardim Camburi, eu até falei na abertura, né, vocês estão com uma preciosidade, né? Um diamante para ser lapidado, que traz inclusive para a gente uma referência histórica até. Mas como eu falei, né, a modernidade vai também impondo aí o desenvolvimento das nossas regiões. Em Jardim Camburi, eu vou deixar até que o André fale muito melhor, né? O que está previsto para uma das grandes potencialidades para o próximo ano ou para os próximos anos, Perfeito. Que é até de frente para a praia mesmo? Perfeito, perfeito, Fábio. Como já é dito na mídia, né, nós fizemos a aquisição do antigo hotel Canto, era Porto do Sol e agora estava sob a bandeira de Canto do Sol. Fizemos essa aquisição há alguns anos e realmente é uma preciosidade, é uma área de 11 mil metros de frente para a Baía de Vitória. Você já não tem mais áreas em frente ao mar e uma área de 11 mil metros coloca o nível de preciosidade acima disso. Então, realmente, a gente fez a aquisição, a gente está com muita calma e muita tranquilidade com o lançamento que vai ser feito lá. E ele ainda não é para o próximo ano, ele é para frente. Mas, que é um dos nortes da Mivita, que é dar muita voz para a arquitetura e para o design, a Casa Cor do ano que vem será feita lá. Então, nós abrimos as portas lá do Hotel Canto do Sol para a gente conseguir trazer a amostra para lá e realmente encerrar com chave de ouro esse ciclo Canto do Sol com a amostra da Casa Cor lá. Que bom. Bem, para referência de vocês, a gente vai até deixar passando aí, obviamente, para te lembrar da localização, de como está a cara atualmente, né, desse antigo hotel. Mas no encontro ali, Dante Michelini, de frente para a praia, né, no cruzamento com a Avenida Norte-Sul, que agora até está passando por uma obra ali, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento também da região e, quem sabe, até do próximo projeto a ser implantado por ali, né? Os quiosques que foram reformulados, enfim, Jardim Camburi, que tem um dos maiores potenciais aí de valorização de metro quadrado na capital, porque justamente é um dos maiores e melhores bairros, né, da cidade, assim pelo menos apontado por todos os índices. E aí tem todo esse ponto a ser acompanhado a partir então dos projetos da Mivita para esse ponto. Mas a Casa Cor vai estar lá antes, né? Uma dúvida que aconteceu, até André, é assim, vai usar, obviamente eles têm outros responsáveis para responder por isso, mas só para tirar uma dúvida, né? Vai usar o prédio inteiro, mais a parte térrea para a implementação da Casa Cor? Perfeito, excelente dúvida, Fábio. Na verdade vai ser só ali na parte térrea, tá. Tem questões de segurança que tem que ser atendidas e a parte térrea já é um tamanho muito grande, então em termos de metragem de Casa Cor, acredito que vai ser uma das maiores já feitas no estado usando só a terra. Ótimo, então já fica aí a resposta para a gente acompanhar. E a Casa Cor acontece no ano que vem, né, André? No segundo semestre, não é isso? Perfeito. Segundo semestre do ano que vem. E aí no encerramento desse evento, que aí a Mivita vai ter, né, o andamento para o projeto próprio para a área. Exatamente. Possivelmente qualquer tratativa da Mivita em Hotel Canto do Sol será a partir de 27. Ok. E aí entra a questão do trecho, né, do eixo, para a gente deixar mais claro aqui, até para esse momento da conversa. Eu falei sobre intervenção urbana ali da Norte-Sul, a própria área do aeroporto de Vitória, né, que pertence, né, à empresa, né, que toma conta, inclusive, da área,
também está fazendo projetos estruturantes de ocupação do que pode ser feito ali, obviamente sem interromper fluxo aéreo. Enfim, esse eixo de Jardim Camburi, contando com essa área do antigo Hotel Canto do Sol, tem já sido olhado como uma vertente muito importante desse crescimento urbano? Claro, claro. Todo o trabalho que a Zurich, que é a empresa que fez a concessão lá de todo o aeroporto, traz o desenvolvimento para tudo que está em volta. Então, o mercado imobiliário e o urbanismo, eles sempre trabalham em conjunto. Então, nós, construtores, setor privado, junto com o setor público, junto com quem adquiriu a concessão, traz todo esse desenvolvimento que, como nós falamos no início, é o que traz o motor de valorização, que eu acredito que está só no começo da região. E aí, então, por isso esse potencial enorme já trazido para você no Olhar do André com a gente nessa manhã. Bem, nós vamos então para o intervalo, porque tantas outras iniciativas da Mivita e também esse olhar sobre o mercado, sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, passa por aqui nessa conversa também. Então, já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque na sua mãe da TV Sim SBT, retomando a nossa conversa tão importante, por vezes curiosa, mas acima de tudo informativa para você. Hoje nós estamos falando sobre a área da construção civil, do setor imobiliário capixaba, em especial pelo papel da Mivita Construtora. E conosco o nosso convidado que continua aqui presente nesta manhã, André Prete, que é o CEO da Mivita, falando conosco sobre projetos importantes e até inéditos, que ainda estão para sair do papel, como por exemplo, no terreno que hoje abriga ainda a estrutura do antigo Hotel Canto do Sol, mas que depois da Casa Cor, como a gente já falou no primeiro bloco, vai dar lugar a um projeto ainda que está sendo estudado com muito carinho, como a gente falou, até pelo local tão importante, valorizado e de uma referência geográfica para toda a cidade, André? Então, carinho aí nesse pensamento está garantido para esse projeto daqui a pouco, obviamente, chegar até você, possivelmente cliente, Perfeito. Muito Não importante. Só nesse projeto, como em todos os outros. A gente leva muito carinho no negócio. Não vai só no número, vai realmente... Não é só um conceito, uma aplicação. Exatamente. Que bom. Exatamente. A gente já vai saber de outros também, inclusive. Mas eu queria que o André retomasse aqui uma frase que ele até falou logo no começo da nossa entrevista sobre essa história da Mivita. Você falou, os amigos do interior, Você falou do nascimento em Aracruz. Fala mais para a gente sobre essa trajetória, porque já falamos da concorrência do mercado, da importância de ter os terrenos até considerados exclusivos, e como que isso tudo se estruturou até esse momento, com toda essa trajetória. Perfeito, Fábio. A Mivita, como eu falei anteriormente, ela começou há 10 anos atrás em Aracruz, interior do estado, e no início começou por amizade. E se você pegar os livros de gestão, você tem que fugir disso, E, na verdade, depois, não vou falar que é uma obra do acaso, nós entendemos que cada um tinha um centro de potência, que é uma das grandes benesses de se ter uma sociedade. E quando nós descobrimos isso muito cedo, logo no início, a gente teve a maturidade de entender isso e cada um ir para o seu centro de potência, nós fomos estruturando a empresa em volta disso. Hoje, 10 anos após... alguns sócios são diretores, outros não. A gente já tem uma estrutura de governança muito bem estruturada. A Mivita é muito mais do que os sócios fundadores. Nós somos acionistas da empresa ainda, alguns são diretores, eu sou CEO da empresa, mas ela já tem uma governança que foi começada lá com os amigos do interior e hoje os mesmos valores que trouxeram essa amizade lá do interior trouxeram os valores da Mivita. Transparência, trabalho duro, simplicidade, e isso vai para todo o time da Mivita, que, como eu falei, é muito maior do que os sócios fundadores, tem toda uma estrutura de governança, e hoje estamos aqui, 10 anos depois, com esses projetos, conversando com você aqui nesse papo legal. Que bom, excelente. E é um orgulho nosso, obviamente, trazer essa pauta para você que está nos acompanhando também. Agora, André, qual é o padrão da Mivita aplicado aos empreendimentos, pelo que a gente ouve nos jargões, é o alto padrão? Perfeito. Quando a gente fala alto padrão, é uma coisa que fica no ar, O que é alto padrão, o que não é alto padrão? Eu, particularmente, nem gosto de usar muito isso lá internamente na empresa,
Mas basicamente assim, como é que a gente tangibiliza isso? Hoje a Mivita ela tem pilares muito bem definidos de posicionamento, tanto de marca e de que ela faz por trás da cortina para entregar aquilo. Sim. E aí o alto padrão ele se dá desde o atendimento ao cliente. Hoje nós somos as únicas empresas no nosso setor que tem um setor de experiência do cliente, a gente chama de CX, muito bem estruturado. A gente apura NPS de todas as etapas do negócio. Nós temos um foco muito grande em arquitetura, então os nossos próximos lançamentos todos terão uma linha de design ou arquitetura muito bem definida. Eu vou até adiantar, o próximo lançamento nosso vai seguir, por exemplo, a linha Bauhaus. Então nós pegamos toda a história da linha Bauhaus, desde o início lá no século XX, e trouxemos para hoje, então tudo se comunica com isso. Que massa. Então a gente faz uma homenagem aos grandes movimentos de design e arquitetura. E o outro pilar, que a gente chama que é o ESG, que é a parte social, governamental e ambiental, a gente tangibiliza ela na usabilidade. Eu vou te dar um exemplo. O Quartz, que foi nosso último lançamento, nós fizemos uma análise. Cada vidro do prédio, dependendo de como é que o sol bate nele, tem uma espessura e ele resiste o quanto de luminosidade ou calor passa para dentro daquele ambiente, seguindo normas internacionais. Então, isso para nós é alto padrão, entendeu? A gente conseguir tangibilizar isso exatamente no que a gente está entregando. Desde o produto em si, o hardware, como o software, que é a questão de como que é a sua jornada ao adquirir o empreendimento, o seu apartamento. E a gente sabe que muitas vezes é a compra da vida da pessoa. E a gente leva isso muito a sério. Exatamente, né? É o investimento em patrimônio dessas pessoas que, então, Mivita entrega com todos esses detalhes e cuidados. Carinho, né? Que eu usei essa palavra um pouco antes também. Agora, André, você considera que todos esses detalhes acompanhados, até nessa espessura do vidro, olha só, é inovador, né? Ou tem traços de inovação que a Mivita foi, né, trabalhando para que as equipes, inclusive, aplicassem isso e fizessem disso uma entrega? Perfeito. Ótima pergunta, Fábio. Eu acredito que sim. Muitas vezes a gente acha que inovação são coisas disruptivas ao ponto exatamente, o lançamento do iPhone, mas tem muita inovação que ela é feita em pequenas coisas que no conjunto dá uma coisa muito maior. Eu particularmente sou muito inquieto. Eu sempre falo que daria para ter feito o dobro. E é uma vertente da Mivita realmente essa inovação, mas inovação que a gente consiga atrelar o marketing disso, como que se vende isso, mas como que é aquilo na real. Como que a gente está colocando aquilo no que a gente está entregando para o cliente. O exemplo do vidro, o exemplo de conforto térmico, o exemplo do investimento, como que está comprando aquele negócio e como que aquilo está se valorizando com o futuro. A gente toma cuidado até em como que os materiais vão envelhecer. A gente quer que daqui a 20 anos aquilo seja um ativo para o cliente. E para a marca da Mivita, sempre vai ser um ativo também. Com certeza. Então, aí a gente já fica muito mais próximo até desses conceitos que devemos, inclusive, acompanhar em conversas aqui tão claras, importantes e diretas, como o André está trazendo para a gente. Bem, ele falou do Quartzo, né? Que é esse empreendimento em Jardim Camburi. Você falou que é o mais recente, então, né? Perfeito. É o último lançamento. Fizemos há poucos meses atrás, que a gente chama na região da Fazendinha, né? Que é quase na Serra. É uma região que se valorizou muito. Toda vez que eu vou lá eu fico impressionado. Existiam as pracinhas ali, muita família, um ambiente muito legal e foi um sucesso. Foi um sucesso. Tem umas 4 Jardim Camburis dentro de Jardim Camburi, né? E a Fazendinha é uma dessas áreas ali, chamadas assim. Até porque também tem uma qualidade de vida, o próprio Parque Municipal da Fazendinha, né, que é perto, então cria todo um outro ambiente, porque tem a parte da praia, tem a parte com a Norte-Sul, né, tem a parte com o Parque da Vale, então essa área também é imprescindível, até pela qualidade de vida procurada por ali, né? Isso que é interessante, né, André? Você também, falando da primeira parte da conversa, falou que até ruas, na mesma rua pode ser lida de uma maneira diferente, de um lado ou de outro, né, obviamente, mas que mostra justamente essa questão de perfil para o empreendimento e os clientes que estarão, né, potencialmente aí sendo aqueles que habitarão, né, os próprios moradores ali, né? Perfeito, exatamente. Sim, eu brinco que mercado imobiliário, o que a gente faz é quase que um trabalho antropológico. Gostei disso. Você tem que analisar muito qual que é o desejo, qual que é o medo daquela pessoa, qual que é o anseio dela. Às vezes o público que está ali, ele não deseja uma piscina.
Talvez o maior desejo dele é ter uma quadra para os seus filhos brincarem, porque quando ele era criança, ele morava no interior, ele descia brincar na rua. Então, esses detalhes que a gente toma muito cuidado também nos lançamentos, e eu acho que o que faz os empreendimentos terem o sucesso que estão tendo. Exatamente. E Jardim da Penha? Jardim da Penha a gente considera que também, né, é um local de questões, né, em relação a terrenos vagos também bem mais raros, até pela ocupação histórica, né, que o bairro também teve. Como é que vocês olham justamente isso? Porque também está no radar da Mivita. Perfeito. Os 2 primeiros empreendimentos da Mivita foram em Jardim da Penha. Quando eu vim para Vitória, eu vim estudar na UFS, morava em Jardim da Penha e era onde que eu conheci. Então, quando a gente começou, vamos começar em Jardim da Penha. Mas hoje nós temos 2 áreas lá e a gente volta a lançar. Tinham 3 anos que não lançávamos em Jardim da Penha, por motivos outros, mas a gente vê Jardim da Penha como um centro cultural de Vitória. Tem a Universidade Federal ali, você tem, eu falo que os 2 espectros da faixa etária, você tem os jovens que estão iniciando a vida ali, você já tem muitas pessoas que se aposentaram, escolheram Jardim da Penha para poder viver a qualidade que Jardim da Penha tem, localização. E próximo ano teremos 2 lançamentos lá que vão capturar um pouco disso que eu te falei. Excelente. Vemos então que, né, as possibilidades para 2026 estão excelentes e até para além de 2026, 2027, por causa, né, do que a gente conversou ali da área do antigo Hotel Canto do Sol. Ou seja, André, a gente tem muito a acompanhar de lançamentos, a aplicação, né, de conceitos que fazem, né, a qualidade de vida desse cliente, futuro morador, ser diferenciada em relação a tudo. E então, cada vez mais, essa potência do mercado da Mivita se torna ainda mais claro para todo o Espírito Santo e acho que vira até uma referência de toda essa aplicação para questões, inclusive, de busca aí pela qualidade de tudo que vocês apresentam, né? Perfeito. Exatamente. Acho que o trabalho da Mivita é ser um agente ali no desenvolvimento hoje de Vitória, quem sabe em outros locais mais para frente, mas nosso papel é exatamente esse. Como eu falei, é pegar o desejo e entregar o que a pessoa deseja, minimizar os anseios dela e ser uma parte na vida das pessoas por onde que a Mivita se encoste, né? Exato. E essa inquietude, até esses projetos todos nascerem, vamos chamar assim. Você falou dessa inquietude, né? Mas liderar tudo isso, para você, como é que é? É um desafio, mas ao mesmo tempo eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que pressão é um privilégio. Verdade. Então, a gente sempre evolui na pressão. Então, para mim, muitas vezes não é gostoso, mas para mim é um privilégio. Então, eu pego isso e tento fazer da melhor maneira possível. Eu acho que está dando certo. E essa é a frase que eu sigo aí para esses desafios. Que faz a gente também repensar até na nossa, né? Na rotina, ouvindo, né, o André falar assim, dessa maneira também tão clara e também, obviamente, por tudo que lidera em número e também em valores. Então, por isso que é importante, acho que esse espaço levando esse conteúdo até você. Bem, o nosso tempo está se esgotando, André, muito obrigado, parabéns por tudo. E como eu até estava falando no intervalo anterior que a gente fez, né, para nos deixar a par de todas essas iniciativas e entregas também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Excelente, parabéns mesmo, viu? Obrigado. Bem, agradecendo então a você que nos acompanha também no nosso Em Destaque, saindo aí para sua manhã com muito mais informações, né, uma bagagem muito maior e com certeza com o seu olhar muito mais voltado a tudo que foi apresentado por aqui também. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.